Olá, tudo bem com você? Certamente você está curioso em saber o que é o curso online de Yoga, em especial o método de Yoga Postural Moderno. Então eu vou pedir um tempinho da sua atenção, serão poucos minutos mesmo, eu prometo, para que eu possa te explicar em poucas palavras o que é o curso online de Yoga e o método de Yoga Postural Moderno. E o mais importante, como através desse método promover qualidade de vida na prática, otimizar a sua saúde física e mental e aprender uma nova e rentável profissão em apenas 12 meses. Centenas de alunos já aprenderam esse método e eu estou aqui para mostrar a você como ser verdadeiramente mais forte, física e mentalmente falando, ter uma sensação de contentamento existencial, de conexão com a vida de uma forma que talvez de outra maneira você não conseguiria acessar. Lembrando que o yoga, que é aqui a nossa principal ferramenta, tem por princípio promover expansão da consciência, autoconhecimento por excelência e muita saúde. O meu propósito aqui é te conduzir pela forma mais adequada possível de praticar yoga, de se apropriar dos elementos, técnicas e conceitos para que isso te ajude realmente a ter mais qualidade de vida, porque acredite, tem o jeito certo e o jeito errado de fazer isso. E juntos vamos descobrir a prática mais correta possível que se adeque às suas necessidades, à sua realidade, para que o yoga promova realmente uma mudança significativa e positiva na sua vida. Então, por que não começar agora mesmo esse processo de ressignificação, de redesenhamento da própria vida que a gente aqui no Yoga Postural Moderno está convidando você a fazer? Mas como funciona isso? Meu nome é Jefferson Flauzino, ou simplesmente Jeff, e o método de Yoga Postural Moderno nasceu da minha longa experiência na prática, nos estudos e pesquisa dentro e fora do Brasil. Fiz cursos de formação de yoga aqui no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. E a proposta aqui do curso online de yoga e do método de Yoga Postural Moderno é sugerir uma técnica naturalista, ou seja, não tem viés religioso ou espiritualista, que respeite os seus limites estruturais, os seus valores, as suas crenças, a sua visão de mundo. A gente não está aqui para convencer você de nada, mas sim compartilhar contigo um conjunto de técnicas e conceitos que verdadeiramente vai levar a sua vida para patamares evolutivos nunca antes imaginados. Entendendo aqui que o método de Yoga Postural Moderno, por mais que a palavra postural moderno sugira que é algo de agora, é uma simbiose, é uma união entre o antigo com o moderno. Ou seja, a prática de yoga que você vai ter aqui comigo, ela vai unir a filosofia literária do yoga com mais de 2000 anos, que ensina técnicas, conceitos de expansão da consciência, de melhora da cognição, de gerenciamento emocional, potencializando a saúde do indivíduo mesmo, com a prática moderna do yoga, que é mais conhecida pelas técnicas corporais, que chamamos de asanas, que funcionam como uma espécie de reforço da estrutura biológica do praticante para que ele suporte o impulso evolutivo à meta do yoga, que é o estado de autoconhecimento por excelência. É o estado de mega lucidez, de ter muita consciência sobre as coisas. Esse estado recebe o nome de samadhi. Samadhi, que é um termo sânscrito que sugere aquilo que o yoga promete a seus praticantes. Em paralelo também com técnicas respiratórias que vão ensinar você a respirar mais, a respirar melhor, incrementando a vitalidade. Porque nas palavras do meu antigo professor, se nós não respiramos corretamente, nós não vivemos corretamente. Se a nossa respiração está encurtada, a nossa vida também é encurtada. Então aqui a gente vai reeducar o sistema respiratório e este, inclusive, será o seu primeiro grande desafio físico na prática do yoga, justamente para hiperventilar o corpo, oxigenar o cérebro, aumentar a nossa expectativa de vida, produzir mais energia e vitalidade. Entenda que a proposta central do método Yoga Postural Moderno é unir a filosofia antiga com a prática moderna, tá? Os aspectos da tradição que promovem o autoconhecimento por excelência com os aspectos da modernidade que gerenciam adequadamente a nossa saúde física e mental. Essa não é uma formação de yoga comum. Se você comparar o conteúdo metodológico, tudo aquilo que você vai aprender com a gente, que está aqui na página que você acessou, em relação aos outros cursos de formação, você vai perceber esse diferencial. Temos aqui uma preocupação real para unir o antigo com o moderno, a tradição com o período contemporâneo, porque dessa maneira a gente não vai perder toda a originalidade, a ancestralidade do yoga que produziu por milênios
não só a expansão da consciência, mas ajudou a criar inúmeras tradições filosóficas, inúmeras áreas do conhecimento, sabe? Religiões, inclusive, nasceram disso. Talvez você saiba que a Índia é um dos berços do conhecimento mundial. Um dos diferenciais da nossa formação, que eu acredito que seja talvez o principal em relação a outros cursos de formação no mercado, é que a gente integra as principais escolas, os principais estilos de yoga praticadas no mundo, né? Então isso significa que você vai ter uma formação integral. Então essa formação integral vai possibilitar a você atuar em áreas muito distintas do yoga. Vai ajudar você a ter um trabalho muito eclético, muito aberto, em diferentes frentes que o yoga sugere, que a gente vai estar ensinando aqui para você durante o curso, tá? Em paralelo, claro, com a filosofia, que é a minha paixão. Entendendo aqui filosofia como a capacidade de perceber a realidade e a verdade. Ou seja, se você está conectado com a realidade, você sofre menos, porque estará distante das ilusões que são responsáveis pelo sofrimento demasiado que acontece numa mente que está em devaneio, numa mente que está perturbada. Então, todo o acervo, digamos assim, filosófico do yoga vai ajudar você a minimizar as perturbações da mente para que você tenha controle sobre a máquina, sobre o seu corpo e mente. Dessa maneira, as suas relações profissionais, familiares, educacionais, sociais como um todo, vão acontecer de uma forma muito mais adequada, gostosa e produzindo como resultado contentamento existencial. Então perceba que fazer yoga é uma coisa muito legal e eu tenho certeza que a prática do yoga na sua vida vai levar você a patamares de evolução jamais imaginados, entendendo o yoga como uma técnica de reeducação comportamental que promove o autoconhecimento, promove a evolução e é inclusive uma das mais antigas escolas de evolução humana que a nossa espécie, que a espécie humana já desenvolveu. Mas aí talvez você se pergunte, mas se eu não quiser ser professor de yoga, abrir um estúdio, uma escola, dar aulas em academias e quiser apenas aprender para mim, tá valendo. Inclusive, essa é a parte mais importante. Tudo aquilo que você vai estar aprendendo aqui com a gente é justamente para beneficiar a sua vida. E se lá no final do curso você se sentir tocado em compartilhar isso com outras pessoas, é claro, vai ser uma missão que vai produzir muita felicidade na sua vida. Acredite, eu sou suspeito em dizer, porque eu faço isso há muito tempo, mas realmente a prática do yoga, profissionalmente falando, ressignifica tudo. Bom, talvez então você esteja se perguntando, ok, mas eu vou conseguir ser um profissional de excelência em 12 meses? Em um ano apenas? Calma aí. É claro que você vai conseguir isso, mas antes precisará desenvolver 3 virtudes que eu vou te ajudar a cultivar: paciência, perseverança e muito, mas muito esforço, tá? E como em qualquer profissão, tudo vai, obviamente, melhorando com o tempo, através dos seus estudos, da sua prática diária, da experiência que você vai desenvolvendo quando começar a compartilhar isso com outras pessoas. Então, nada como o tempo, e eu estou aqui para te ajudar a seguir corretamente por esse caminho de transformação e ressignificação pessoal. Bom, haja vista que você chegou até aqui, deve estar também curioso em saber quem sou eu, qual é a minha experiência e como é que nasceu, o método de yoga postural moderno. Olha só, eu estou nessa de ensinar yoga desde a década de 1990. Claro que lá no começo também fui um aluno como você está se propondo a ser agora, curioso, estudando, vendo de que maneira essa prática poderia ali me ajudar, de uma forma a incrementar a minha vida, a enriquecer tudo aquilo que eu estava fazendo na época, nos estudos, no trabalho, nos relacionamentos. E então assim, o yoga ele foi se desenvolvendo ao longo da minha vida como uma necessidade, sabe? No começo eu entrei por uma necessidade médica e por um acidente que eu havia sofrido na época. E claro, o yoga me ajudou bastante a reabilitar a minha mobilidade, só que eu fui estudando a literatura em paralelo. Eu vinha das artes marciais, cresci nas artes marciais e o yoga chegou no segundo momento, E a filosofia literalmente conquistou meu coração. E esse processo de maturidade dentro do yoga sempre ocorreu de uma forma muito criteriosa. Eu não só fazia aulas regulares, eu realmente estudava aquilo porque eu percebia a diferença que aquilo estava fazendo na minha vida. E em determinado momento eu decidi transformar o yoga
em um trabalho, em uma profissão, né? E larguei tudo que eu fazia na época para me dedicar integralmente aos estudos, práticas e trabalho com yoga. Isso lá na década de 1990. Eu me mudei para São Paulo há pouco mais de 10 anos, reabri a minha escola de yoga aqui na cidade de São Paulo, no bairro da Liberdade, escola esta, com o nome de Dharma Center, né? E ali eu fiquei por 10 anos. Treinei milhares de pessoas, formei um montão de instrutores e muita gente que vinha praticar comigo aqui em São Paulo vinha de outras cidades, outros lugares que não havia lá escolas, bons estúdios de yoga, ou se houvesse, eles não gostavam muito do tipo de yoga que estavam fazendo lá e queriam algum tipo de suporte à distância, um tipo de EAD, né? Eu não tinha nada na época, obviamente, mas eu me virava nos 30 porque eu queria ajudar a galera a praticar yoga, porque eu sabia que aquilo ia fazer muito bem para eles, como fez para mim. O que eu fazia então? Eu gravava aulas no meu notebook, era um computadorzinho velhinho com uma qualidade péssima de som e imagem, gravava áudios do meu celular, áudios de relaxamento, concentração e meditação e mandava, preparava apostilas, né, onde ali eu apresentava história, tradição, filosofia e tal, e mandava também. Muitas dessas apostilas se transformaram em livros publicados por mim depois, né? E eu fui desenvolvendo isso, mas até 2018, 2019 eu não tinha nenhum formato online. O meu curso de formação era estritamente presencial. Mas já tinha ali um pequeno suporte de trabalho online para ajudar a galera que praticava à distância, mas não com viés ainda voltar à formação profissional ou nada tão profissional como a gente está se propondo a fazer agora, né? Bom, aí veio a pandemia em 2020. Cara, aquilo mudou tudo, né? Mexeu profundamente com os nossos conteúdos e assim, estava rolando um curso presencial de formação e eu não poderia deixar os meus alunos na mão. Então, a pergunta que eu me fiz foi: como manter a excelência da formação estando agora com a escola fechada? Porque os critérios, né, que foram adotados em termos de vigilância sanitária por conta da pandemia fecharam a cidade de São Paulo. E me lembro que mesmo com as poucas aberturas que ocorreram por períodos muito curtos, né, eu fiquei com a minha escola fechada por 1 ano e 3 meses, né? E aí nesse período eu estava dando aulas online, né? Ligava lá meu computador, a turma em casa e a gente praticava dessa maneira. E esse formato de treinamento cresceu muito nesse período. E eu fui aprimorando a maneira como estava fazendo isso, tá? E aí aconteceu a parte mais difícil, né? Porque durante o período de fechamento da escola, eu tive que continuar pagando aluguel, impostos, contador, tinha funcionários trabalhando comigo, eu consegui segurá-los por um tempinho, mas depois não teve jeito. Eu tive que dispensá-los e depois de 1 ano ali com a escola fechada, honrando os compromissos, fui obrigado a encerrar as atividades da Escola Dharma fisicamente aqui em São Paulo. Mas aí, o que eu faria, né? Com família para sustentar, compromissos para honrar, alunos para treinar, eu fui migrando aos poucos o curso profissional que era presencial para o online. Então, eu entrei em contato com amigos nos Estados Unidos, eu fui para lá, fui trabalhar nesse período da pandemia e lá, depois das jornadas diárias de trabalho, praticamente quase todos os dias, eu ficava até tarde na noite elaborando estratégias, preparando material, me reeducando profissionalmente para poder oferecer a excelência, a qualidade do nosso curso de formação aos alunos que já estavam fazendo comigo agora no online. Então eu fui aprimorando esse trabalho. E ali fiquei até retornar ao Brasil. Mas foi lá nos Estados Unidos que o projeto do Yoga Postural Moderno, que já estava sendo desenvolvido antes, né? Mas em especial o curso online de Yoga, teve ali os seus primeiros elementos. Então o nosso curso embrionário nasceu lá e nesse período todo, até agora, onde você está aqui comigo, ele foi sofrendo uma série de transformações, né? Ou seja, o que você está tendo acesso agora é um upgrade de algo que começou lá atrás, com muito esforço, com muito sacrifício, inclusive com a ajuda dos alunos que migraram do presencial para o online por uma necessidade do momento, da época, né? E esses alunos me ajudaram a melhorar o conteúdo, vídeo, áudio, a parte teórica, como é que a gente poderia ajustar as técnicas que eram mais complexas, que só pessoalmente a gente conseguia fazer. Esse é um trabalho de evolução que a gente continua, não só eu, muitos outros colegas do meio do yoga estão fazendo isso no mundo, né? Então é uma mudança de cenário, uma mudança de comportamento profissional que veio para
ficar. Então, você realmente está tendo algo agora muito mais bem elaborado, forte, estruturado, para que não só você tenha o melhor do que foi possível ser preparado até agora, mas também faça parte de um momento histórico, de algo que continua sendo desenvolvido, de algo que continua sendo evoluído. Acredite, você está tendo um treinamento, uma formação de excelência, que vem, obviamente, de décadas de experiência que tive dentro e fora do Brasil, estudando, praticando e ensinando professores há muito tempo, né? A nossa escola de formação é uma das escolas de referência no país, né? Então, eu acredito que isso vai produzir em você o tipo de confiança necessária não só para começar o curso de formação, mas para continuar com entusiasmo e, o mais importante, para cumpri-lo, para fechá-lo com excelência. Reabrir a Escola Dharma com muita alegria, com muita felicidade, reativamos o nosso curso de formação presencial. Contudo, o curso online de yoga, ele mantém os mesmos requisitos, o mesmo conteúdo programático que temos no presencial. Inclusive, dessa maneira, aqui no formato online, tem um diferencial que eu acho bastante convidativo à realidade moderna, às demandas, né, de atividades no dia a dia que exigem bastante do nosso tempo. É você quem define o melhor dia, o melhor horário para você estudar e praticar. Então, dessa maneira, você vai assimilando a prática do yoga dentro das condições que você tem hoje, para que você vá aos poucos ali, né, no dia a dia, produzindo condições melhores para estar cada vez mais se envolvendo dentro do universo do yoga. E lá no final, se tornando um profissional de excelência, para que você seja bem remunerado por isso também. Porque eu quero muito que você se aproprie do yoga, para que o yoga transforme a sua vida e, trabalhando com yoga, será mais um colega, mais um aí que vai estar plantando sementinhas de saúde, paz, contentamento na vida das pessoas às quais você terá o prazer e o privilégio de poder tocar através da prática do yoga. Então, como é que vai ser? Você realmente está afim de mudar de vida? Quer redesenhar a sua vida numa nova versão, naquela que te traga realização pessoal, contentamento existencial, tal como nós aqui no Yoga vivemos? Então não perca mais tempo. Vai lá, se inscreva, faça sua aderência ao nosso projeto de treinamento e formação e se por algum motivo você não gostar, coisa que eu duvido muito, você tem 7 dias para cancelar. Então dá para entrar, dá para ver, estudar, fazer algumas práticas lá e tal. E se você achar que não é para você, aí você cancela, sem nenhum prejuízo para você. Então não perca mais tempo. E olha, o yoga é para todo mundo, tá? Não importa se você nunca fez yoga, inclusive é justamente para você que nunca praticou yoga. Mas se você já fez ou já é um profissional qualificado, a maneira como nós preparamos as aulas vai enriquecer ainda mais a sua metodologia, a maneira como você compartilha o seu trabalho com as outras pessoas. Mas o foco, no primeiro momento, obviamente, é levar o yoga desde o nível 0, que qualquer pessoa consegue aprender, ao nível mais avançado. Então você vai no passo a passo, agregando valor, se apropriando das técnicas, compreendendo os conceitos, praticando isso na sua vida e vai percebendo, né, que dessa maneira tranquila, gostosa de assimilar o yoga vai transformando a sua vida positivamente, tá? E assim, mesmo que você esteja aí num momento meio sedentário, então tá na hora de mudar essa realidade, justamente para que você viva mais e melhor, né? O yoga vai se encaixar muito bem à sua realidade estrutural, porque a forma como nós preparamos o método, ele respeita o seu ritmo biológico, ele respeita os limites estruturais do seu corpo e mente, ele vai se adequando a essa realidade ao qual você se encontra hoje e transformando fraqueza em fortaleza. Então aquilo que está faltando começará a acontecer para você, tá? E se você tem algum problema de saúde, né? Tem alguma patologia aí, bom, antes de começar com a gente então, eu recomendo que você procure o seu médico, pergunte a ele, né, que você está afim de fazer um curso de formação de yoga e quais técnicas, quais exercícios você não pode fazer. Aí você vai trazer essas informações para a gente para que consigamos adequar a melhor experiência possível a você e, claro, consiga dentro do seu treinamento aí com a sua realidade se desenvolver física, mental e emocionalmente. Então, acredite, o yoga é para todos e todos são muito bem-vindos dentro da nossa tradição. Mas sobre o que é o curso? Bom, a gente vai cobrir todas as áreas do yoga: história, tradição,
técnica, filosofia, conceitos, exercícios corporais, exercícios respiratórios, exercícios de concentração, relaxamento, meditação. Você também aprenderá como gerenciar um estúdio de yoga, como abrir uma escola, como abrir a sua empresa, como dar aulas, que tipo de metodologia é mais adequada para determinados cenários, grupos sociais, como ensinar, por exemplo, crianças, idosos, adultos, jovens, pessoas que nunca fizeram, aqueles que já têm algum tipo de experiência física. Você vai aprender a trabalhar no formato presencial, no formato digital, ou seja, queremos também te ensinar a empreender através do yoga, para que você seja bem remunerado por isso, tá? Então, assim, eu falo que não tem desculpas para não aprender, porque você vai aprender um monte de coisa bacana em um só curso de formação. Pensa nisso com carinho e venha com a gente. Além desses conteúdos que você vai ter aqui com a gente, né, nós vamos ter também encontros semanais, tá? A gente vai fazer uma live por semana onde vamos discutir técnicas relacionadas ao seu treinamento, assuntos pertinentes à formação mesmo, para tirar dúvidas, para que eu tenha um feedback de vocês, para que a gente possa estreitar os laços de estudos e práticas em conjunto, tá? Durante a sua formação, que está dividida em 12 módulos, então são 12 meses, é um módulo por mês, você vai ter ali técnicas, teoria e exercícios de fixação. Esses exercícios de fixação são muito importantes porque lá no final, quando você terminar o curso, será necessário uma prova de proficiência. Então você vai ter uma prova teórica onde os questionamentos, né, vão ser desenvolvidos ali em cima dos exercícios de fixação que você fez ao longo dos meses. Os exercícios em si não têm validade de nota, mas seria muito legal você mandar para a gente, para que tenhamos um feedback de vocês, e o mais importante, para que você guarde isso com você, para produzir ali uma linha de raciocínio coesa do começo ao fim do curso, para que você promova uma espécie de mapa mental, mapa mnemônico, para manter as informações presentes, para que essas informações se transformem em conhecimento, tá? Por um motivo muito simples. Informação é acumulativa e conhecimento é seletivo. Então a gente preparou aqui as informações de uma forma que seja fácil para você assimilar e transformar isso em conhecimento na prática, que é o mais importante. E qual é o valor do curso? Bom, diante de todo o conteúdo que eu apresentei aqui para vocês, né, tudo aquilo que você realmente vai acessar com a gente, você vai pagar somente 12 parcelas de R$ 423, ou, se você preferir pagar à vista, você vai ter um super desconto que está previsto aqui na nossa página de vendas, tá? Agora, detalhe, esse R$ 423 mensais, se você pegá-lo para pagar um bom estúdio de yoga, bom, geralmente um bom estúdio vai custar um pouquinho mais caro do que isso. Você vai de 2 a 3 vezes na semana fazer aulas lá. Só que com a gente aqui, você vai ter práticas praticamente disponíveis todos os dias. Dezenas de aulas gravadas, feitas de uma maneira a respeitar, obviamente, o seu ritmo biológico, o seu tempo de treinamento, tá? Outra coisa importante é que esse valor, ele é inferior a uma mensalidade numa faculdade, por exemplo. Então aqui com a gente, o custo-benefício é muito maior. Você, por menos tempo e com investimento menor, você vai aprender uma nova e rentável profissão. Então aqui, por esse valor, você vai ter acesso a um acervo de conhecimento muito amplo. Lembra? Filosofia, técnicas, conceitos, reeducação comportamental, nova profissão, gerenciamento da saúde, expansão da consciência, enfim. São tantos os benefícios que você vai ter ao estudar yoga com a gente, e benefícios esses que são facilmente comprováveis por você, tá? Dá um Google aí, dá uma pesquisada sobre o que o yoga promove na vida das pessoas e você vai chegar a essa conclusão rapidamente. Então, tá barato, tá acessível, tá um valor justo, não perca tempo. Não tem por que você não fazer esse curso com a gente. Depois que você completar os 12 módulos, para poder receber o seu certificado de formação, alguns trabalhos pós-curso serão necessários, tá? Entre eles um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso, onde você vai escrever as suas impressões, a maneira como o yoga impactou positivamente a sua vida, tendo como inspiração a isso não só o treinamento que você vai ter aqui com a gente, mas um texto que é bastante conhecido dentro da tradição do yoga, que são os Yoga Sutras e Patanjali. A gente vai estudar esse texto em profundidade. Você precisará ter algumas horas de estágio, basicamente é compartilhar aquilo que aprendeu com a gente com seus amigos, familiares, trabalhos voluntários, às vezes dando aulas num clube, num parque, no seu condomínio. A gente vai sugerir
algumas possibilidades nesse sentido que são bastante adequáveis à sua realidade, tá? Você precisará também gravar uma aula com seu celular mesmo, onde irá apresentar tudo aquilo que aprendeu com a gente, uma aula regular de yoga que você vai aprender a ministrar aqui conosco, tá? Para que eu possa ver e ouvir você fazendo isso e ter um feedback adequado para a sua formação. E, por último, fará uma prova teórica e a nota mínima que você precisa ter ali é 8. Ah, não conseguiu 8? Não tem problema, a gente marca uma outra prova, você faz de novo e aí fechou a nota, você tem a sua aprovação final, tá? Então, esses 4 trabalhos pós-curso serão necessários para você concluir a sua formação fidedignamente. Agora, se por algum motivo você não conseguir completar a sua formação em 12 meses, não tem problema nenhum. Você vai ter mais 12 meses de bônus, ou seja, serão 2 anos de treinamento e formação. Só que a gente preparou o curso de uma maneira que seja possível sim concluí-lo em 12 meses, respeitando justamente a sua agenda cotidiana de atividades. Então dá para separar um tempinho no dia a dia para estar estudando, praticando e se desenvolvendo dentro do curso online de yoga, tá? Fique tranquilo, você vai treinando dentro do seu tempo, dentro das suas possibilidades, para que você conclua adequadamente a sua formação. Então, você percebeu que aqui com a gente você tem as melhores ferramentas disponíveis no mercado para ter uma formação de excelência, para ser um profissional qualificado, bem remunerado e respeitado no mercado, mas antes disso, ser um ser humano aprimorado dentro daquilo que o yoga vai ajudar a moldar em você. Como resultado, produzir contentamento existencial e realização pessoal. Então, vem com a gente, não perca mais tempo, se inscreva aí e será um grande prazer poder te ajudar nessa caminhada maravilhosa.